o dia mais importante de abril, se não de todo o primeiro semestre de 2026. Não teremos somente a reunião do Fed hoje, mas também o resultado de 4 das 7 maiores empresas do setor. Amazon, Microsoft, Meta e Alphabet, que juntas representam cerca de 18% de capitalização do mercado do S&P. Todo mundo só está olhando para o lucro dessas empresas, que elas vão reportar hoje. Mas os grandes bancos estão olhando para uma outra coisa. Uma conta que pode bater US$ 1 trilhão em 2027. O desespero corporativo por inteligência artificial criou o que os institucionais estão chamando de token maxing, um gasto agressivo e ineficiente movido por puro FOMO, o medo de ficar de fora. Neste vídeo eu vou abrir um relatório do JP Morgan e do Goldman Sachs para te mostrar que o verdadeiro gatilho vai ditar o tom do SP500 e do Nasdaq em maio. Se você quer entender o posicionamento dos grandes bancos e de dealers antes da notícia sair, já esmaga o botão do like, se inscreve no canal e fica até o final para entender por que o risco real não está onde o varejo está olhando. Bora lá pro vídeo. Aqui na tela eu tenho duas coisas. À minha direita eu tenho um modelo onde nós iremos olhar as opções, temos o posicionamento do Open Interest, dos dealers, onde eles estão posicionados, qual é a previsão, onde é o maior strike, até onde pode ir. Não somente de Apple, que está aqui na tela agora, como iremos olhar de outras empresas que irão soltar balanço hoje. Claro que Apple não solta balanço hoje, solta amanhã, mas ela também está inclusa dentro do relatório. À minha esquerda eu tenho o relatório que nós iremos ler e destrinchá-lo agora. Já começando aqui, Rich Privorotsky, chefe do Goldman Sachs do Delta One, que afirmou que tudo depende de investimento em infraestrutura, que é o CAPEX, da Mag 7. As ações estão sendo impulsionadas por uma coisa: gastos com IA. Ele acredita que numa reviravolta bizarra no que muitos alegam ser um setor com recursos limitados, é a demanda de que está sendo artificialmente inflada como um resultado do token maxing. Esse termo token maxing, ele é o puro suco do FOMO, o Fear of Missing Out. As empresas estão gastando bilhões em GPUs, infraestrutura, que não necessariamente porque já tem o cliente final na ponta, mas porque nenhum executivo quer ser o cara que deixou a empresa para trás nessa corrida de inteligência artificial. Nesse gráfico aqui do Morgan Stanley, mostra um capex beirando US$ 1 trilhão. A pergunta de US$ 1 milhão para os acionistas é: onde está o ROI, que é o retorno sobre o investimento? Se a infraestrutura cresce, mas a margem de lucro também não acompanha. Logo menos o mercado vai cobrar essa conta. Ontem, terça-feira, tivemos uma notícia de que a OpenAI possivelmente não vai conseguir bancar os seus gastos, os seus compromissos. Isso aí já acende um alerta também para esse mundo das inteligências artificiais. Quando os resultados dessa semana, o diretor da Delta One escreve que, analisando sob a ótica do CAPEX, o consenso já aponta gastos exorbitantes de 600 bilhões, Amazon, Microsoft, Meta e Alphabet em 2026, que deve ultrapassar os 800 bilhões em 2027. Nesse ponto, praticamente todo o fluxo de caixa livre das 7 gigantes de tecnologia será destinado ao pagamento de capex. E muitas delas, especialmente a Meta, deixarão de gerar fluxo de caixa positivo. Meus amigos, aqui está o pulo do gato, né? A gente está vendo as empresas de inteligência artificial subindo muito, mas aqui o mercado vai cobrar logo menos esse preço, porque parece que elas têm muito dinheiro para poder pagar e pouco lucro. E se não tem muito lucro, possivelmente num período de longo prazo não vai conseguir bancar mais ainda esses gastos, tá bom? Voltando às expectativas dos investidores para o Privorotsky do Goldman Sachs, a questão crucial não é se a demanda está forte, o que claramente está, mas sim se o investimento em bens de capital, o CAPEX, aumentará ainda mais. Como ele afirma, se não aumentar isso, representa um problema para a narrativa, porque um CAPEX estável em um mundo de custos e insumos crescentes equivale
na prática há uma desaceleração ou também há um não interesse no mercado de inteligência artificial. Mais importante ainda, ele observou que o problema reside nos acionistas dos hyperscalers, dos hiperescaladores, né? São grandes empresas aí. Enquanto as ações de empresas de semicondutoras estão claramente obcecadas com o crescimento do capex, do qual elas são beneficiárias diretas, que são as empresas de semicondutores, compreensivelmente, nos últimos trimestres, os acionistas dos hyperscalers não têm recompensado esse aumento do capex, especialmente porque o retorno sobre o investimento ainda permanece incerto. Opa, essa palavra incerto aqui, ela já não traz um ar muito bom, né? Um tom muito legal. Ele conclui da seguinte forma: na semana passada ouvimos os fornecedores, os investidores e tem uma narrativa confusa. Então isso aqui já traz um certo receio futuro, tá? Não agora. Com tudo isso em mente, vamos analisar mais perto os principais eventos de hoje que serão divulgados. Google, que representa 6% do S&P, Microsoft, que representa 5%, Amazon, 4%, Meta, 2,5%, todos eles após o fechamento de hoje. E a Apple, que solta o seu balanço amanhã, ela representa 6%. Juntos aqui, 18% do S&P, um peso muito grande. Embora toda essa atenção já esteja voltada para resultados, considerando a oscilação do mercado de hoje, o Goldman atribui uma correlação técnica decorrente da busca por momentum. Opa, essas palavras assim são bons, tá? De a gente começar a observar. Momentum. Da notícia sobre a OpenAI no Wall Street Journal e das reações de venda após a divulgação dos resultados. É exatamente isso que eu falei. Ela teve um lucro, mas possivelmente esse lucro não vai conseguir bancar por muito tempo os custos que ela tem. O mercado estará observando esses resultados ainda com atenção, com ainda mais atenção, buscando sinais de que as gigantes de tecnologia definirão o tom do mercado em geral e o apetite por risco em maio. Ao longo de um período vertiginoso de 13 sessões de negociações, no início de março, as megacaps de tecnologias passaram o território de sobrevenda para um território de sobrecompra. O SOX ele ficou 18 dias consecutivos subindo em alta. Inclusive o seu próprio RSI também estava indicando sobrecompra, tá? O RSI da cesta das megacaps do Goldman estava abaixo de 30 em 30 de março e atingiu um novo nível. Então a gente teve aqui uma alta muito absurda do RSI desse conjunto das megacaps do Goldman Sachs também. Quando a gente olha para essa parte técnica aqui, desse fluxo, o trade de A fica muito lotado, né? O RSI do Goldman mostra essa puxada violenta em pouquíssimos pregões, impulsionado também por compra de CTAs, cobertura de shorts, basicamente quem estava vendido refaz esse rebalanceamento de posições. Quando o posicionamento está tão concentrado desse lado da compra, o mercado fica muito vulnerável para outra parte. Tecnicamente são as caudas aqui. A gente tem a cauda direita e a cauda esquerda. Então isso acontece do mercado ficar olhando muito só para um lado, ok? O mercado fica vulnerável para qualquer manchete negativa, como nós vimos com a queda dos semicondutores após a matéria do Wall Street Journal sobre a OpenAI. O mercado precificou a perfeição de qualquer guidance ou projeção frustrante nesses balanços pode acionar um gatilho de venda desencadeada, tá? É basicamente o que ele fala aqui, ó. A forte valorização foi em parte técnica, compras maciças no índice CTAs, que a gente previu que entrariam em ação com qualquer notícia positiva, por exemplo, um cessar-fogo que o Trump acabou postando ali, e institucional de hedges macroeconômicos. Em parte fundamental, a convicção no investimento em IA, claramente revigorada em abril, com a carta aos acionistas da Amazon, o relatório e o guia da Intel, o anúncio de mais uma rodada de parcerias de financiamento circular de alto nível, o aumento das taxas de adoção, a confirmação de gargalos de fornecimento e a melhora do cenário geopolítico, entre muitos outros motivos citados para a retomada do investimento em inteligência artificial.
Isso tudo faz com que o mercado olhe para tudo isso, tá? Agora, olhando para um cenário de mega caps, tá? Vamos dar uma destrinchada a mais aqui para baixo. O que que o mercado espera desse grupo, tá? Além dos detalhes sobre essas últimas projeções de despesas do capital, o CAPEX, o mercado está altamente atento a resultados acima do esperado, que inclusive é algo amplamente previsto, mas que o mercado interpretará como uma mais devida evidência da crescente demanda por IA, por aplicações de computação e IA. Juntamente com os investimentos e gastos robustos em IA, o grande fator decisivo será em que medida o aumento da receita refletirá no lucro líquido. Isso aqui é algo que o mercado quer ver também. Já mencionamos despesas de capitais, que é o CAPEX. A gente está falando muito sobre isso porque é ele que vai ser o principal foco, tá? Os comentários da Microsoft sobre o CAPEX serão particularmente interessantes, considerando o momento em que seu ano fiscal provavelmente comentarão sobre o ano fiscal de 2027, o que poderá influenciar a forma como os investidores enxergam a trajetória dos gastos dos hyperscalers em 2027. Agora, algumas informações essenciais individuais sobre essas que vão soltar balanço. Segundo Brian Havey, operador do JP Morgan, o posicionamento do mais concentrado ao menos concentrado é Amazon, Meta, Google, Apple e por último Microsoft. Na Amazon, o ponto principal é a AWS, que é a nuvem deles ali que eles têm, mais 30%. Na Meta, a previsão de receita para o segundo trimestre é de 61 bilhões e um aumento de 28,5% em relação ao ano anterior e de 8% em relação ao trimestre anterior também. Assumindo que o primeiro trimestre registre 56,5 bilhões de dólares. No Google, a pesquisa cresceu 18% e o GCP se aproxima de 60%. Na Microsoft, o Azure teve um aumento de 38% e a previsão é de estabilidade na taxa de crescimento, talvez em torno de 39%. A Amazon, ela é a queridinha do momento, todo mundo espera que a AWS entregue números absurdos, o risco aqui é de assimetria. Essa assimetria, quando todo mundo já está comprado na mesma tese, o balanço precisa ser espetacular para justificar uma nova pernada de alta e a gente tem que ficar de olho no custo por combustível impactando o e-commerce, tá? Vamos dar uma olhada aqui no posicionamento de Amazon. Os principais key levels que nós temos de Amazon são esses aqui, ó. 250 é um baita acumulado de gama que temos ali. De calls cumulativo, temos 55 milhões e de cumulativo de calls de gama, 189 milhões. Aqui nós temos a região do 260, que também temos bastante preço ali. São os 3 key levels aqui que pode buscar, ok? O maior aqui, o mais distante do preço, inclusive o call é o 275, preço de Amazon. Nós temos 389 milhões, o cumulativo de gama de calls de 389 milhões. Bem expressivo, tá? E de puts, nós temos aqui a principal região, que é esse put wall aqui no 200, que está um pouco distante, porém mais próximo do preço, também temos a região do 250. A Amazon que está sendo negociada neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo, ao preço de 258, bem próximo do 260, tá? Então temos ela aí podendo buscar alguns strikes para cima, como também para baixo. Mercado abrindo agora, Nvidia já desovando, Apple subindo. Enfim, vamos continuar aqui o nosso objetivo. Quando a gente fala de Google, ele tem uma sombra aqui da OpenAI, tá? Ameaçando esse monopólio de buscas e essa aceleração do cloud que tem segurado o papel. A chave será a integração do Gemini e o mercado quer ver a IA virando produto de prateleira também, ok? Para Google, as opções indicam uma alta de 5%.
E na Amazon, as opções implicam em uma movimentação de 7%. Vamos pegar aqui na tela para a gente ver como que ficaria esta movimentação olhando diretamente no preço, tá? Aqui na tela eu tenho o Amazon, vamos pegar um preço base, esse daqui, 260, para a gente ter uma movimentação do que seria uma movimentação de 7% em Amazon. Movimentação de 7%, pegando com base o preço 260, seria jogar ela lá basicamente para o seu call, ok? Seria uma alta de quase 6%. Uma queda de 6% poderia jogá-la aqui para o seu preço de 243. No 243, 245, nós temos aqui, ó, bastante strikes de puts, ok? Se ele cair um pouco mais, 220, tem mais opções ali de puts também que ele pode buscar. Para hoje, 230 é o seu put all 0 DTE. Então fica aí um alerta de preços. Lá no 200 nós temos o seu put all total, que já chamaria a atenção aqui nossa também. As opções indicam uma alta de 5% em Google. Vamos fazer uma projeção em Google também para nós analisarmos aqui qual seria o preço base. Vamos pegar como referência o preço base aqui do 345 e vamos olhar as opções de Google. No GOOG, nós temos aqui o seu call lá no 350. Então, nós temos ele bem próximo do preço aqui, inclusive indo buscar o seu call total aí. Caso ele passe esses strikes numa alta de 5%, Google pode buscar aqui, ó, o seu strike do 360, um pouco mais próximo disso também. Caso ele venha cair, ele pode buscar os seus strikes aqui do 325, onde também tem preços aqui de bastante opções de puts, ok? Agora falando de meta. Esse posicionamento de meta, o Zuckerberg ele não pode errar a mão no CAPEX de novo. Se essa teleconferência indicar gastos desenfreados igual ele vem fazendo, sem um caminho claro de monetização do Meta AI, os investidores podem punir direto a ação, igual fizeram na época dos gastos excessivos com o metaverso, ok? É basicamente isso aqui que está falando, e as opções implicam em uma movimentação de 6,5%. Vamos dar uma olhada em Meta. 6,5%, preço base, região dos 670 aqui. 6,5 seria isto aqui, ó. Tanto para baixo quanto para cima. Ele poderia vir buscar seus strikes do 627, 627. Opa, 627 não é meta. 630, nós temos um baita strike de puts. Temos 31 milhões de cumulativo ali de gama em puts, 61 milhões, ok? Um pouco mais abaixo, nós temos na região dos 600, temos ali 41 milhões do cumulativo de puts, ok? Agora, para cima, nós temos esse strike do 700, onde já implicaria numa alta de quase 12%. Claro que se meta vier surpreendendo, pode puxar. Isso aqui funcionaria basicamente como um imã, ok? Esse strike aqui puxaria o preço de meta. Então nós podemos ter aí o preço buscando o seu principal call. Um pouco mais acima, nós temos o K-Delta Strike, o principal K-Level em Delta de meta. Temos 191 milhões do cumulativo de calls nesse strike também. Então pode buscar esse strike aqui, seria totalmente viável. Um pouco menor aqui essa alta para buscar a região dos 700, seria uma alta aí de 5% somente. Muito possível buscar hoje. No decorrer da semana, muito possível também essa continuidade de movimentação para buscar os 750. Agora falando de Microsoft, que também solta balanço hoje. O posicionamento, embora a gente tenha observado compras recentes que pareçam também uma cobertura de posições vendidas para gerenciamento de risco, o sentimento permanece profundamente pessimista.
principalmente entre a comunidade dos fundos de hedge, ok? A Microsoft ela precisa provar que o investimento pesado na OpenAI está tecnicamente se traduzindo em receita de software, que é o famoso SaaS, e o mercado quer ver os clientes corporativos se eles realmente estão pagando pelo Copilot. Isso aqui vai fazer preço também em cima das ações de Microsoft. As opções indicam uma alta de 6,5%. Vamos dar uma olhada em Microsoft. Em Microsoft nós temos esses principais strikes aqui, que seria a região, vamos pegar como preço base 430, que é o fechamento de ontem e é uma região boa para pegarmos de preço. Uma alta de 6,5% pode ser isto aqui. Temos o seu call aqui nessa região do 450, onde nós temos ali 257 milhões de cumulativo de gama em calls, ok? No strike nós temos 40 milhões de opções de calls ali diretamente. Então isso aqui pode fazer o preço puxar diretamente para esse strike de calls aqui de Microsoft. Os principais strikes de puts ficam no 420, 390 e 380, que é o seu put wall total aqui, 380 de Microsoft, beleza? Então nós temos essa movimentação que pode gerar aqui movimentação tanto para cima quanto para baixo. Pode vir aqui nesse strike do 400 ou 460 ali, strike de meta. Agora falando de Apple, que o balanço dela sai amanhã. Aqui já entra um pouco Agora falando de Apple, que solta o seu balanço amanhã, ok? O posicionamento dela está em 7 de 10, com maior apatia em relação às ações recentemente. A Apple, em grande parte, à margem do mercado de IA, ela está um pouco apática em relação a isso, negociando com características mais defensivas. Espera-se um bom desempenho, impulsionados por serviços com crescimento previsto de 13, 14% em relação ao ano anterior. E pela comunidade e pela continuidade do bom desempenho pela linha do iPhone 17, outros pontos de foco são impactos dos custos de componentes, recuperação na China e o Apple Intelligence e a transição também do CEO da Apple aí. As opções indicam uma variação de 3% após a divulgação do balanço de Apple. Pegando aqui as opções de Apple, uma movimentação de 3,5% também é super possível aqui. Vamos pegar como base o strike aqui do 270, que foi o fechamento de ontem, tá? 270, 3,5 para cima. Bem alto, né? Ó, pode buscar o 280 ali, que é o seu call wall. Na verdade é o 275, então ainda tem espaço para poder buscar aí o seu principal strike de calls, que tem 102 milhões em opções de contratos abertos ali em Apple. No cumulativo de gama, 430 milhões. Agora, no seu put wall, nós temos o 250, onde ele poderia buscar aqui. Temos 41 milhões de contratos abertos de puts ali, um cumulativo de puts de gama em 138 milhões também. Então esse é o posicionamento das 5 empresas que vão soltar balanço hoje. Então, super possível nós acompanharmos isso também, ok? O risco macro escondido, petróleo e inflação, é a referência que nós temos também, que o JP Morgan fala. O WTI chegou a tocar mais de $100 devido a essas tensões envolvendo Irã e o Estreito de Hormuz, embora ele tenha recuado.
o JP Morgan aqui destaca para a gente que o principal risco tático de alta para o mercado de ações é a inflação, com dados importantes do CPI e o ISM previstos para maio e junho. O Fed deve manter os juros, com o Powell possivelmente adotando um tom mais hawkish ou mais duro também. Para fechar, a gente não pode deixar de olhar para as mega caps, que é um vácuo, né? A gente viu que o petróleo batendo $100 essa semana aí com risco do Estreito de Hormuz, enquanto todo mundo olha aqui para esses balanços de mega caps. O verdadeiro, tecnicamente, cisne negro para o SPX e para o NQ é somente a inflação, se ela reacelerar por causa da energia, que vai forçar o Fed a manter um juros mais alto por mais tempo. O mercado de títulos e bonds é quem manda nesse jogo de hoje, ok? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui. Deixe um comentário se você de fato gostou desse vídeo. E é claro, não esquece de seguir o canal aqui. Se inscreva no canal, curta e comente. Espero que isso tenha agregado muito no seu conhecimento.